Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma matériazinha aqui. Gente, jumentos, jeguinhos, né? Aqueles jegues, jumentos, voltaram a ser veículo de carga no Nordeste para transportar água. Mais um vídeo lamentável. Não falaram que é proibido agora fazer desses animais burro de carga? Não pode mais fazer? Como é que voltou? Você vê que parece até que o Brasil é dividido em 2, 3, né? Porque não é possível, parece que a lei lá no Nordeste é outra, aqui é uma, lá é outra. Meu Deus. Agora, como diz a palavra de Deus, né? Meu povo perece por falta de conhecimento e por falta de vergonha. Por que esse povo apoia esse cara? Esse cara ganhou, teve a maioria dos seus votos lá do Nordeste. Cansamos de fazer vídeo falando. Muita gente, eu lembro que muita gente falava assim: o Lula ficou 6 anos, 10 anos no poder, nunca falou em comunismo, aonde que o Lula vai desgraçar o Brasil? Vocês bolsominhos, tá? Pois é. A gente chama de mentiroso, diz que não é mentiroso. Você gosta de sofrer? Então sofra sozinho. Mas não me bote nesse meio não, tá bom? Aqui, ó, vamos lá. Vocês estão vendo nosso sofrimento aqui, ó. Nós estamos apanhando água assim, ó. É por isso que eu tô correndo atrás da água, ó. Aqui, ó, não tem água não. Nós estamos apanhando desse jeito aqui, ó, de longe, ó. Olha o sofrimento aqui, ó. Por isso que eu tô correndo atrás, que nós não temos um pingo de água aqui, ó, pra nós beber. Estamos apanhando assim, ó, de longe, ó. Tá vendo o sofrimento aí, ó? É desse jeito aí, ó, que nós labuta aqui todo dia, de manhã e de tarde. Aí tá dizendo aqui, ó. Em pleno 2025, jumentos voltam a serem utilizados para buscar água na zona rural de Casa Nova. Não sei bem onde que é isso, mas é no Nordestão. O Nordeste é tão grande. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, não sei. Ceará, não sei. Nordeste lá, né, no sertão. Mas não falaram que o Lula... Tem vídeos de pessoas... ele trouxe água de novo. Ou esse pessoal estão sendo pago para falar isso, que eu acredito. Vindo desse cara, gente, eu acredito em tudo. Tudo que é coisa que é falcatrua, eu acredito. Porque é a índole dele. Isso aí todo mundo sabe, né? Não preciso nem ficar contando história aqui, não. Bom, eu queria, antes de terminar o vídeo, que eu vou mostrar mais um vídeo aqui para vocês, vou contar mais uma situação aqui, sobre o Bolsonaro, tá? Eu queria falar o seguinte, tá havendo umas tretas aí, por isso que eu digo, gente, soberano, perfeito, só Deus, todos nós erramos, eu erro, você erra, todo mundo erra. E tem gente que não gosta quando eu falava do Bolsonaro. O Bolsonaro cometeu alguns equívocos. Pelo marco, você quer ver você perder inscrito, gente te xingando, é você falar uma vírgula. Sabe o que é um ponto, uma vírgula do Bolsonaro? Isso é ruim, porque eu já vi muita gente parar de falar de política por causa disso. Você tem que, pelo amor de Deus, gente. Deus, perfeito, só Deus. Muito bem, tá havendo aí uma treta. Eu já falei várias vezes aí sobre divisões da direita. E a não ser pessoas como o Ottoni de Paula, que ele já se declarou mesmo, só vive falando mal da direita, chama a gente de bolsonarista disso, daquilo, enfim. Com exceção dele, não é porque o Cleitinho falou aquelas coisas que eu vou abandonar o cara. Não é porque o Nicolas, né, às vezes tem feito certas coisas que eu fico, rapaz, por que esse cara não pegou a bandeira da manifestação de São Paulo? Por que ele apoiou o cara lá em São Paulo que não era o que o Bolsonaro queria? Enfim, não é por causa dessas coisas que a gente vai começar a tacar pedra, porque senão vai rachar de vez. Então a gente não sabe qual é a intenção do Eduardo, eu não sei se ele está querendo vir como presidente, eu não sei o que se passa na cabeça dele, mas eu só sei que eu até posso, né? Eu sou pequenininho, mas o Eduardo ele tem uma influência muito grande, um peso muito grande, porque senão vai dividir, vai rachar de vez. Agora ele partiu para cima do Nicolas, né? Não é só do Nicolas, já falou de um monte de gente. Ele estava falando que o Nicolas está querendo se afastar do Bolsonaro. Isso não é bom, esse tipo de coisas, né? E aí a gente, ano que vem vai ter eleição, vai ficar um povo dividido. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Bolsonaro realmente ele acordou o Brasil. Mas para um pouquinho só e pensa, será que todos os apoiadores que se levantaram para se atentar para a política e que apoiaram o Nicolas Ferreira, vou pegar o Nicolas Ferreira como exemplo, são jovens aí, universitários, né, que não é nem uma maioria, não sei em Minas como é que é, mas que, por exemplo, aqui em Juiz de Fora tem muitas universidades, são muitos canhotas. Mas vamos dizer que o Nicolas tem ali muitos jovens que o apoiam lá em Minas. Isso é fato. Foi o
o deputado mais votado, eu acho que na história do Brasil. Então, vamos dizer que ele tem seus eleitores em Minas. A pergunta que eu faço é, esses eleitores surgiram justamente na onda Bolsonaro, que ele não se ligava para a política, vamos dizer assim. Mas hoje eles são bolsonaristas que apoiam o Nicolas. A pergunta é, você jogar o Nicolas para escanteio, na eleição, na votação para presidente, esses jovens que apoiam o Nicolas, se o Nicolas se rachar mesmo, jogar o Nicolas para o lado, e eles falarem assim, não apoiem mais o Nicolas porque o Nicolas não é bolsonarista. Nós estamos botando em Minas outros candidatos. Será que esses jovens que apoiam o Nicolas, que gostam do Nicolas, gostam mesmo, assim como gostam do Bolsonaro, será que eles vão votar nesse outro candidato porque é o apoiador, é o que vem tendo apoio do Bolsonaro, ou eles vão seguir o Nicolas? Vocês estão vendo como a coisa é perigosa? A gente tem que tomar muito cuidado. A mesma coisa serve com o Cleitinho, a mesma coisa serve para muitos outros. Não para todos, mas alguns candidatos que ganharam muitos votos e que hoje têm seguidores que o amam, que gostam deles, vai ficar dividido, vai falar, meu Deus, eu gosto de Bolsonaro, mas o Bolsonaro tá mandando eu votar no cara, eu não gosto daquele cara, eu gosto do Nico, como é que eu faço? E aí, como é que faz? Uma coisa é certa e ainda bem que o Nicolas Ferreira é de direita. Ele não vai ser de esquerda. Ele vai ficar na direita, tipo centrão, vamos dizer assim. Estou dando um exemplo, tá, gente? Mas para a esquerda ele não vai. Isso é menos mal, tá bom? Dito isso, eu vou complementar o que eu estou falando aqui, o seguinte. E o destino do Bolsonaro? Eu vou dar o meu parecer nesse vídeo aqui de uma forma rápida. Tá tudo certo para a semana que vem, que começa na segunda-feira, né? Embora comece no domingo, mas o dia útil é segunda. Tá tudo certo para, segundo eles estão falando, a imprensa e tudo, o Moraes está seco de vontade de botar o Bolsonaro atrás da grades, inclusive já foi na Papuda, já verificou, já tá tudo certo, já falei, é uma cela toda pintada de branca, tem televisão, tem ar-condicionado, tá tudo certo. Para semana que vem já eles colocar o Bolsonaro na Papuda. Se sim ou não, eu não sei, mas tudo indica que tá certo para acontecer isso. Se vai ser semana que vem ou na outra, né? Enfim, só tem um detalhe. Segundo advogados, Bolsonaro não deve, segundo especialistas, inclusive matéria da própria esquerda, Bolsonaro não deveria estar indo para a prisão definitivamente ainda, porque parece que ainda cabe recurso, né? Ainda tem outros trâmites a ser analisado. Essa semana, eles deram entrada para que o STF analisasse os recursos da defesa, tipo os recursos finais. Eles negaram. É triste, né? Claro, tá tudo aparelhado, infelizmente, eles negaram. Mas mesmo assim, parece que Bolsonaro ainda tem existe alguns trâmites para ser julgado, para ser analisado, para depois sim o Bolsonaro ser definitivamente colocado na cadeia. Bom, isso é um ponto. Só tem um detalhe, é a última matéria que eu vou passar para vocês aqui. Eu acho que é muito provável do Bolsonaro, de fato, ir para a cadeia, diante do quadro que a gente está vendo, mas não vai ficar muito tempo lá. O Bolsonaro vai sair de uma forma ou de outra, tá? De uma forma ou de outra, porque tem o negócio da segunda turma, pode ser que inocentem ele e vai dar um babado a mais aí, tá? E se o Bolsonaro realmente se livrar dessa condenação, no quesito TSE, eleição, o Nunes Marques vai assumir a liderança do TSE em 2026, logo no início, que é o ano da eleição, em outubro. E é muito certo, muito provável, não é 100%, não dá para a gente dizer, que o Nunes Marques coloque o Bolsonaro novamente elegível, ou seja, limpinho, pronto para vir como candidato em 2026. Então eu acredito, né, tem a questão da anistia, tem tudo isso. Eu acredito que possa ser até que o Bolsonaro vá preso, mas não vai ficar muito tempo, tá? Bom, a questão é, se ele for preso, ele vai para Papuda. Segundo Moraes, segundo toda essa cúpula, querem colocar o Bolsonaro na cadeia. Mas o propósito final deles é ver uma foto estampada na primeira página dos jornais, Bolsonaro condenado e preso, e se de preferência uma foto com ele algemada. Porque isso aí, em 2026, ainda que ele saia, e que eu acredito que ele saia da cadeia, que ele se livre disso,
que ele venha, que ele fique elegível para se candidatar, aquela tese que a direita sempre falava, o Lula é um ex-condenado, agora o Bolsonaro também seria, né, lá na frente seria um ex-condenado. Vocês estão entendendo a situação? Esse é o ponto que essa turma alimenta para 2026. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pois é. Bom, Bolsonaro, afinal de contas, vai para Papuda ou não vai para Papuda? Tem uma matéria aqui muito interessante, que é do Tribunal Superior Militar, onde diz, vocês estão vendo o print aí, onde diz o seguinte, inclusive essa matéria aqui está no escrevi.com, tá? Superior Tribunal Militar diz que Bolsonaro não pode cumprir pena na Papuda. O Superior Tribunal Militar afirmou que Bolsonaro não pode cumprir pena na Papuda. Integrantes da corte alegam falta de segurança e prerrogativa de ex-presidente. A decisão amplia o impasse entre STF e os militares e reacende o debate sobre perseguição política. Vocês estão vendo outro print aí, que é uma outra matéria, também diz a mesma coisa. Essa está no Metrópole. Urgente, Superior Tribunal Militar diz que Bolsonaro não pode cumprir pena na Papuda. A pergunta que a gente faz, será que o ministro Alexandre de Moraes vai obedecer o que eles estão falando? Se ele está passando por cima de tudo. Superior Tribunal Militar, que inclusive são canhotas. Eu vou encerrar esse vídeo aqui dizendo que muitos especialistas estão falando que é o seguinte, essas decisões, essas últimas decisões que o Moraes está tomando, utilizando o nome Supremo Tribunal Federal, está abrindo precedente para tantas coisas lá na frente. Por exemplo, se um outro presidente que seja de esquerda, se ele botar o Bolsonaro para Papuda, acabou, vai para Papuda também. Muitas decisões que eles estão fazendo hoje, visando porque é a direita, lá na frente, quando Nunes Marques ou André Mendonça ou um outro de direita tomar uma decisão que antes não podia, hoje já vai poder. Por quê? Porque já abriram precedente. Eles estão cegos e com sede de fazer justiça ou injustiça, estão cometendo esses equívocos. Estão achando que a vida inteira vai ser sempre nesse nível. Eles podendo e a gente obedecendo. Esquece que o mundo dá voltas. Muitos especialistas estão falando, isso aí vai abrir precedente perigoso, não pode ser por aí. Existe uma Constituição, a gente tem que seguir, porque quando você acha que o palco dá em Chico e não dá em Francisco, pode dar em Francisco. É isso aí, gente, eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.